A madrugada de 15 de agosto de 1937 em Moscou era daquelas que congelam o tempo. Não o barulho de um despertador, nem o grito de um vizinho, apenas um silêncio espesso, quase físico, como se até os trilhos dos bondes tivessem contido a respiração. Na rua Gorky, número 6, apartamento 47, Antonina Ismailova abriu os olhos antes que a batida na porta rompesse aquele vácuo. Ao seu lado, o marido, Pavel Ismailov, subsecretário da indústria pesada, respirava em um ritmo tranquilo, enganoso. Sobre a mesa de cabeceira, os ponteiros suíços de um relógio, presente por superar metas de produção, marcavam 3h17. Daqui a 7 minutos, aquele mecanismo preciso seria reduzido a fragmentos pelo cabo de um fuzil, durante uma busca que mudaria tudo. O som que veio não foi um estrondo, mas 3 batidas secas, quase corteses, seguidas por uma pausa calculada e mais 3. Antonina já sabia. Enquanto vestia o ralo, os olhos se encontraram com os de Maria Petrovna, a vizinha, espiando pela fresta da porta. Um olhar rápido, carregado de entendimento mútuo. Até o amanhecer, Maria estaria a caminho de Riaza, para a casa da irmã. Nunca mais voltaria àquele prédio. Abram. NKVD. Temos uma ordem de prisão para Pavel Ismailov. Aquela cena não era exclusiva. Naquela mesma noite, em 4.387 lares espalhados pela União Soviética, portas se abriam para o mesmo roteiro macabro, um número que só viria à tona décadas depois, em audiências de reabilitação. Mas naqueles instantes, cada mulher acreditava ser a única. 3 homens invadiram o apartamento, 2 fardados, um de civil. Este último, pálido, lábios finos como uma cicatriz e olhos cinzentos como uma tempestade, seria uma imagem gravada para sempre na memória de Antonina. 19 anos depois, ela o reconheceria, por acaso, na fila por pão em Karaganda. Ele, porém, nem sequer a olharia. Onde está seu marido? Pavel já estava de pé, vestido, como se aguardasse aquele momento há dias. Talvez não dormisse há noites. Afinal, na semana anterior, 3 colegas haviam sido algemados no meio de uma reunião do comissariado. Arrume suas coisas. Você tem 5 minutos. Mas o pequeno maleta com roupas de baixo térmicas, uma muda de roupa, um pedaço de sabão e toalhas já estava pronto no corredor, disfarçado sob um cabide. Antonina o vira no dia anterior, sem desconfiar. Por 3 horas, o apartamento foi revirado com precisão cirúrgica, papéis de parede rasgados, colchões esventrados, assoalho percorrido por batidas metodológicas. Encontraram o que precisavam, um maço de cartas do irmão de Pavel, exiliado em Paris desde 1923, e uma foto ao lado de Tukhachevsky em 1º de maio, um livro de Bukharin com dedicatória. O homem de civil dobrou o protocolo de busca com cuidado quase cerimonioso. Camarada Ismailova, seu marido foi preso como inimigo do povo. Você pode preparar um pacote para ele, roupas quentes. Antonina sentiu, a garganta fechada, mas sem uma lágrima. E mais uma coisa, acrescentou o agente já na porta. Será melhor pensar em se mudar. Este apartamento é grande demais para uma mulher sozinha. Eles saíram às 6h47. Pavel virou-se uma última vez, os olhos buscando a esposa e a filha, Lena, que espiava da porta do quarto. Quis dizer algo, mas a mão do homem de civil em seu ombro calou qualquer palavra. A porta se fechou. Antonina não sabia que, em 11 dias, seria presa sob a acusação de membro da família de um traidor da pátria. Não imaginava que Lena, de 8 anos, seria enviada a um orfanato sob o sobrenome Ivanova. Nem desconfiava que a frase "há 10 anos sem direito à correspondência", dita sobre Pavel, significava uma bala na nuca ainda naquela madrugada. Ela permaneceu junto à janela, observando o carro preto engolir a figura do marido na névoa do amanhecer. Na cozinha, a chaleira fervia esquecida. No quarto, Lena chorava. Do outro lado da parede, a vizinha apressava a arrumação das malas. Era apenas uma segunda-feira, 11 de agosto de 1937. Naquela noite, Moscou registraria 1.240 prisões. Até o fim do mês, suas esposas receberiam intimações para esclarecimentos no NKVD. Apenas 17 voltariam para casa. As demais desapareceriam em Akmolins, o campo das esposas de traidores. Mas essa é uma história que merece seu próprio capítulo.
Porque tudo começou muito antes, em 7 de junho de 1934, no gabinete de Nikolai Krylenko, comissário de justiça. Ali, uma conversa entre ele e Henrique Yagoda, chefe do NKVD, selaria o destino de centenas de milhares de mulheres. E as famílias? Esposas, filhos? Eles sabem dos crimes, comentou Yagoda, folheando um projeto de decreto. Krylenko ajustou os óculos, os olhos pousando sobre uma pasta com o carimbo ultra-secreto. Dentro, dados sobre a traição à pátria nos últimos 2 anos, crescendo em progressão geométrica. Tenho uma ideia, disse o comissário, devagar. O que nasceu ali seria chamado depois de absurdo jurídico por advogados e genocídio legalizado por historiadores, o artigo 58(1)V do Código Penal. Poucas linhas com um poder devastador. Adultos que vivessem com o inimigo do povo ou dependessem financeiramente dele perderiam direitos políticos e seriam deportados para a Sibéria por 5 anos. O diabo, como sempre, estava nos detalhes. Vera Shibalina, esposa de um comandante fuzilado, lembraria em 1956, o investigador me mostrou o artigo. Li 3 vezes, incrédula. Mas eu não fiz nada, protestei. Ele riu. Vivia com um traidor, dividia a cama, a mesa, e quer dizer que não sabia? A armadilha era perfeita, a culpa não vinha de um ato, mas de um vínculo. Ser esposa, mãe ou filha bastava. Arquivos do NKVD, abertos em 1991, revelaram a engrenagem. A Ordem 00447, de 30 de julho de 1937, determinava, ao prender um chefe de família declarado inimigo do povo, abrir automaticamente processos contra a esposa, b, filhos acima de 15 anos e c, irmãos que morassem sob o mesmo teto. Mas o pior veio no Circular Secreto 59, de 12 de agosto, encontrado apenas em 1993 nos papéis de Esol, usar depoimentos das esposas como prova adicional. Pressioná-las. Se recusarem a testemunhar contra o marido, aplicar o artigo 58(1)V em sua totalidade. Um círculo vicioso, calar-se era ser cúmplice e falar, traidora. De qualquer forma, o resultado era o mesmo. Helena Bonner, futura dissidente, então uma adolescente de 14 anos, descreveria o momento em que levaram sua mãe. Eles chegaram às 3 horas, como sempre. O chefe viu a foto do meu pai em uniforme e disse: vista-se, cidadã. Você está presa como CHSR. Não sabia o que aquilo significava. Minha mãe empalideceu, mas ele nem foi julgado. O agente riu, discuta, e levamos a filha também. A frialdade dos números, registrados pelo próprio NKVD e descobertos em 1989, é estarrecedora. 18.673 esposas presas em 1937, 29.441 em 1938. Até 1939, mais de 60.000 mulheres cumpriam penas sob aquele artigo. Mas os dados não captam a essência do sistema, construído para humilhar antes de destruir. Primeiro, vinham as demissões, os despejos, as assembleias públicas onde eram condenadas por associação. Como no protocolo de uma reunião na Universidade de Moscou, em 23 de setembro de 1937, discutido, Helena Vavilova, esposa do traidor Vavilov, que trabalha em nossa biblioteca. Como ousa vir aqui, sabendo da desonra do marido? Mácula nosso coletivo. Decidido, demiti-la imediatamente e solicitar ao NKVD que tome providências. As providências chegaram em 2 semanas. Havia, porém, uma ironia cruel nesse mecanismo. Um detalhe que os arquitetos do artigo 58 sobrescrito não previam: as mulheres, unidas pela mesma desgraça, teceram nas entranhas dos gulags o que a historiadora Ania Plebaum chamaria mais tarde de a República Invisível das Condenadas. Uma rede de resistência feita de olhares furtivos, sussurros na escuridão e mãos que se estendiam no momento exato em que o corpo já não aguentava mais. Mas isso é história para outro capítulo. Por ora, um último detalhe, o que bastaria para expor a máquina de moer vidas em toda a sua obscenidade burocrática. Em dezembro de 1937, Stalin enviou a Azov uma carta lacônica, quase casual: camarada Azov, por que tão poucas esposas foram presas? Verifique o trabalho dos órgãos locais. Nas margens do documento, a resposta de Azov, seca como uma ordem de execução: corrigiremos. Dou instruções para intensificar.
Em janeiro de 1938, os números triplicaram. O absurdo jurídico transformou-se em linha de montagem da morte, e não havia ninguém, nem dentro do partido, nem fora dele, com coragem ou poder para freá-la. A estepe começava logo após a última cerca de arame farpado. Infinitamente plana, indiferente, estendendo-se até o horizonte, onde a terra se fundia com um céu desbotado, esbranquiçado pelo sol do Cazaquistão. No inverno, o termômetro despencava a menos 40 graus Celsius, no verão, escaldava a mais 40 graus Celsius. O lugar perfeito para apagar da memória aqueles que o Estado decidirá arriscar da história. Povoado 26, região de Akmolins, RSS do Cazaquistão. Nos mapas oficiais, não existia. Nos documentos, aparecia apenas como divisão especial do Karlag, mas tinha outro nome, um nome que era ao mesmo tempo piada macabra e sentença, Algir. Akmolinski Lajerzen Ismeniko Rodine, o campo de Akmolins para esposas de traidores da pátria. O primeiro trem chegou em 15 de janeiro de 1938. Dentro de vagões de gado, 1.507 mulheres, professoras e camponesas, atrizes e donas de casa, funcionárias do partido e apolíticas. O que as unia? Tinha sido o amor pelos homens errados. Quando as portas se abriram, Galina Stepanovna Kliushikova, viúva de um comissário fuzilado, viu primeiro um poste de madeira. Pendurada nele, uma tabuleta, Algir. Alguém atrás dela soltou uma risada histérica. Meninas, estamos na África. Um guarda virou-se e esmagou o riso com a coronha do fuzil. Entenderam na hora, não era uma brincadeira geográfica. Era um diagnóstico. O comandante do campo, Sergei Barinov, recebia cada novo contingente pessoalmente. Baixo, bigode bem aparado, farda impecavelmente talhada antes de Algir, servirá na guarda do Solne, e diziam que Queiroz o recomendara pessoalmente a Stalin. Seu discurso de boas-vindas tornou-se lenda entre as prisioneiras. Senhoras, vocês estão aqui porque traíram a pátria. Não diretamente, mas através de seus maridos. Porém, traição por procuração ainda é traição. Esqueçam quem foram. Agora são números. Esqueçam seus nomes. Agora são Chazir, prisioneiras em Cazaque. Esqueçam a liberdade. Daqui só se sai de um jeito. Ele apontava dramaticamente para a estepe, onde, a 3 quilômetros dali, ficava o cemitério. Em 1939, aquele pedaço de terra ocuparia 12 hectares. Mas Barinov estava enganado. Aquelas mulheres não esqueceram nem os nomes, nem o passado. Foi justamente a memória que se tornou sua arma mais afiada. O barracão número 7 era chamado de o dos professores. Ali viviam as esposas de cientistas, escritores, generais, Ana Larina, viúva de Bukharin, Olga Chatunovskaya, mulher de Korok, comandante do Exército Vermelho, Evgenia Gainsbourg, mãe do futuro escritor Vassily Aksionov. Após 12 horas de trabalho forçado na estepe, cavando canais, colhendo junco para isolamento, elas se reuniam à noite para aulas clandestinas. Em voz baixa, quase inaudível, ensinavam história da arte, matemática avançada, poesia francesa, física quântica. Era nossa resistência, escreveu Gertrude Platin, esposa de um comunista suíço, em suas memórias. Podiam nos obrigar a escavar a terra gelada, mas não podiam nos proibir de pensar. Uma noite, chegou uma nova prisioneira ao barracão 7, pequena, frágil, com olhos desproporcionalmente grandes. Por dias, recusou-se a dizer seu nome. Até que, numa madrugada, confessou, Raissa Miserer. Esposa de Mikhail Pletny, fuzilado em 37. Mãe da pequena Maia, a futura bailarina. Trazia consigo uma única coisa, as sapatilhas de ponta da minha filha. Pedia que as guardassem. Ela dançará quando você voltar, repetia, acariciando o atlas desgastado todas as noites, debaixo dos beliches. Os guardas sabiam. Não as confiscaram. Até os carrascos têm limites. Algir foi concebido para humilhar. Rasparam-lhes a cabeça por higiene, costuraram números em seus uniformes, proibiram cartas até para os próprios filhos. Mas o pior castigo era o cárcer, uma cova de 3 metros de profundidade, coberta por grades. No inverno, jogavam-nas lá com roupas de verão, no verão, com casacos de algodão cru. Por quê? Por uma fotografia de filho escondida no colchão, por chorar durante a chamada, por recusar-se a denunciar a companheira de beliche.
Gulia Koganovskaya, esposa de um comandante do exército, passou 15 dias no cárcere porque, dormindo, murmurou o nome do marido. Sobreviveu. Quando a arrastaram para fora, não conseguia falar, as cordas vocais haviam gelado, mas sorria. Eu o vi, sussurrava. No sonho, ele estava vivo. O paradoxo. Foi em Algir que nasceu o que mais tarde chamariam de a Império Feminino da Solidariedade. Dividiam o último pedaço de pão, cuidavam das doentes, ensinavam umas às outras a sobreviver. Quando Ana Larina foi espancada por criminosas comuns porque seu marido arruinou o país, foram as Chazir, as traidoras, em que a protegeram. Quando Vera Kochiana, esposa de um comissário do povo, entrou em trabalho de parto prematuro, transformaram um canto do barracão em enfermaria. O bebê sobreviveu. Chamaram-no Stepan em homenagem à estepe que quase o engolira. Mas havia uma história que nem mesmo décadas depois conseguiam contar sem que a voz falhasse. No outono de 1939, uma comissão de Moscou chegou a Algir para inspecionar as condições. À frente estava Viktor Abakumov, então um jovem investigador do NKVD, futuro ministro da Segurança do Estado. Ele chamou Helena Stasova, viúva do Marechal Yegorov, ex-rainha da alta sociedade bolchevique, cuja beleza já fora tema de crônicas nos jornais. Sabe por que está aqui? Perguntou Abakumov. Porque amei meu marido? Não. Porque amou o poder, os carros, as dachas, as rações especiais. O marido era só um acessório. Helena permaneceu em silêncio. Em sua cabeça raspada, já despontavam fios brancos. Posso ajudá-la, continuou ele. Escreva suas memórias, os laços do seu marido com Trotsky, a conspiração no exército. Detalhes. E sairá daqui. Helena Stasova voltou ao barracão e enforcou-se com seu próprio lenço. Na nota deixada sobre a cama, 3 palavras: perdoem-me, meninas. Enterraram-na fora dos limites do campo, sem cruz, sem lápide, apenas um montículo na estepe. Mas as mulheres marcaram lugar. Anos depois, já livres, voltavam para deixar flores. Em 1990, ergueram no local um memorial às vítimas das repressões políticas. Na cerimônia de inauguração, estavam as sobreviventes, curvadas pela idade, mas não quebradas. Entre elas, Maya Plisetskaya, que trouxe consigo aquelas mesmas sapatilhas de ponta, as que sua mãe escondeu em Algir. Depositou-as aos pés do monumento. Mamãe voltou depois de 8 anos, disse aos jornalistas. Eu já dançava no Bolshoi. Depois do espetáculo, foi aos bastidores. A mãe, sentada na última fileira, apenas sussurrou: guardei suas primeiras sapatilhas. Você guardou minha alma. Algir foi fechado em 1953. Em 15 anos, mais de 20.000 mulheres passaram por lá. 8.000 nunca voltaram. Mas as que sobreviveram levaram consigo o que o Gulag não conseguiu roubar: a dignidade, a memória, a humanidade e a certeza de que amar, mesmo um inimigo do povo, nunca poderia ser crime. Orfanato número 6, Omsk. Março de 1938. Na porta do gabinete da diretora, uma menina de uns 10 anos segurava uma boneca de porcelana vestida de veludo. No casaco, um bilhete preso ao colarinho: entregar Ismailova Helena no orfanato número 6. Mãe, Cr. condenada como traidora da pátria. A diretora, Maria Antonovna, perguntou: como você se chama? Lena Ismailova. Errado. Agora você é Lena Ivanova. Repita, Ivanova. A menina obedeceu. E pai? Você não tem pai. Nunca teve. Um silêncio. A boneca escorregou de suas mãos, a cabeça de porcelana estilhaçando-se no chão. Assim começava a nova vida de 200.000 crianças cujos pais haviam se tornado inimigos do povo. O sistema funcionava como um relógio suíço: prisão do pai, prisão da mãe, confisco dos filhos, novo sobrenome, nova biografia. O passado devia desaparecer sem rastro. Mas as crianças lembravam. O decreto secreto do Politburo P5194, de 5 de julho de 1937, selava seus destinos com precisão burocrática: até 3 anos, para os orfanatos de bebês, dos 3 aos 15, para os lares especiais do NKVD, acima de 15, prisão assim que atingissem a maioridade.
Vadim Tumanov, filho do Concor fuzilado, recordava: nos alinharam no pátio do orfanato. A diretora leu em voz alta: filhos de inimigos do povo. Vocês devem expiar os crimes dos pais com comportamento exemplar e notas perfeitas. Quem ousar lembrar do passado é um traidor. Mas o pior acontecia nos orfanatos fechados do NKVD, onde eram enviados os filhos dos inimigos de alta patente, os Tuachevsky, os Yakir, os Zuborevich. Ina Gasheva, filha do poeta e cientista Alexei Gashel, foi parar no orfanato do Mosteiro Danilov, em Moscou. Era uma fábrica de apagamento. Obrigavam-nas a escrever cartas de repúdio aos pais. Toda manhã, novas revelações, seu pai era espião. Sua mãe, terrorista. E você acreditava, porque tinha 12 anos e não havia ninguém mais em quem confiar. Os educadores desses lugares eram escolhidos a dedo. Anna Mikhailovna Rogoskaya, que trabalhou no orfanato de Ivanovo, depois em 1957, recebemos ordens claras: erradicar a memória genética dos pais a qualquer custo. Os métodos eram refinados: queima pública de fotografias, reescrita forçada de autobiografias. Yuri Yakir, filho do comandar, reescreveu a história de sua família 7 vezes. Na 7ª versão, seu pai, herói da guerra civil, havia se tornado um espião japonês. Mas o sistema falhou onde menos esperavam. As crianças criaram uma irmandade secreta. Reconhecíamos uns aos outros pelos olhos, contava Svetlana Savitskaya, filha de um narcom. Todos tinham o mesmo olhar, acossado, mas não quebrado. Escondiam retratos dos pais nos lugares mais improváveis, nas solas dos sapatos, nas encadernações dos livros, nos cabelos das bonecas. Maya Ulanovskaya costurou a foto do pai no forro do casaco e a carregou por 4 anos, até o palto ficar pequeno. O destino mais trágico coube aos pequeninos. Alek Tuachevsky, de 3 anos, foi registrado como Alexandrova num orfanato de bebês. Quando, em 1956, uma tia o encontrou, ele não lembrava nada, nem do pai marechal, nem da mãe violinista. Só uma melodia que murmurava ao dormir, o concerto para violino de Mendelssohn, que a mãe tocava para ele adormecer. Na primavera de 1938, ocorreu um episódio que entrou para a história como a fuga das crianças do século. 14 adolescentes escaparam do orfanato número 12, perto de Sverdlovsk. Filhos de funcionários do partido reprimidos. O mais velho tinha 16 anos, o mais novo, 11. Seguiam para o leste, em direção aos campos onde seus pais estavam presos. Levavam um mapa desenhado de memória e endereços ouvidos às escondidas: Algel, Vorkutá, Kolimá. Foram capturados 2 semanas depois, na taiga, congelados, famintos, mas vivos. Os mais velhos foram enviados para colônias penais, os menores, de volta ao orfanato. Porém, a história vazou e virou lenda a dos crianças que procuravam seus pais. Paradoxalmente, foram essas mesmas crianças, despojadas de tudo, que criaram uma rede de solidariedade extraordinária. Os mais velhos ensinavam os menores, dividiam a última migalha de pão, guardavam segredos alheios como se fossem seus. Georg Jonov, futuro artista do povo, então um adolescente de 16 anos filho de um inimigo do povo, organizou um círculo dramático clandestino no orfanato. Encenavam Hamlet. Os educadores não entendiam por que as crianças choravam ao ouvir: o tempo está desarticulado. Após a morte de Stalin, em 1953, começou um lento processo de reunificação familiar. Mas dos 200.000 crianças, apenas 50.000 reencontraram suas mães, os pais, uma ínfima minoria. Os demais permaneceram Ivanov, Petrov, Sidorov, com sobrenomes alheios e um passado roubado. Emma Gersheim, escritora, reencontrou sua sobrinha 20 anos depois. Ela estava diante de mim, uma cópia da minha irmã. Quando lhe disse eu sou sua tia, respondeu: não tenho família. Sou Sidorova, do orfanato. Só nos anos 1990, com a abertura dos arquivos, muitos descobriram a verdade sobre seus pais. Homens e mulheres de cabelos brancos buscavam nos registros de fuzilados os nomes de seus progenitores. Encontravam, choravam e, então, orgulhavam-se, porque os filhos dos inimigos do povo nunca se tornaram inimigos. Tornaram-se memória. Memória viva, indestrutível, daqueles que tentaram apagar da história. Nos arquivos da FSB, há um documento estranho,
um relatório do chefe do campo de Algel, Barinov, datado de março de 1939. Informe sobre fenômeno inexplicável. A mortalidade entre as prisioneiras é 3 vezes menor que nos campos masculinos, sob condições idênticas. Solícito reforço no regime. Barinov não compreendia o essencial. Aquelas mulheres haviam criado algo que nenhum decreto, nenhuma cela poderia destruir, um universo paralelo de humanidade dentro do inferno. Tudo começou com uma agulha. Fevereiro de 1938, Barracão 3, chega um novo grupo de prisioneiras. Entre elas, Faina Nikolaeva, esposa do narcom da indústria leve. Na forração de seu casaco de feltro, escondeu uma agulha de costura e um novelinho de linha. Era loucura, uma agulha podia significar anos a mais de prisão. Mas pensei, se conservar a capacidade de criar, conservarei a mim mesma. Em uma semana, Faina organizou o que as prisioneiras chamaram de Ateliê da Esperança. À noite, reformavam os uniformes informe, transformando sacos em algo parecido com roupas. Bordavam nos forros os rostos dos filhos, para não esquecer. Trançavam pulseiras com fios de memória. A guarda sabia, mas Faina também consertava suas fardas, remendava luvas. Um pacto não dito, vocês fecham os olhos, nós sobrevivemos. Até o verão de 1939, o ateliê havia se tornado uma fábrica clandestina de beleza. Faziam rubor de beterraba, rímel de fuligem, creme rudimentar de sabão e cinzas. Não enlouquecemos, explicaria depois Vera Japaridze, esposa de um escritor georgiano, aos psicólogos. Simplesmente nos recusamos a virar animais. Todas as manhãs, traçava as sobrancelhas com carvão. Era seu ato pessoal de resistência. Mas o fenômeno mais surpreendente de Algel não foi o ateliê. Foi a Universidade Invisível. Começou quando a professora Elisaveta Drabkina, esposa de um economista, passou a sussurrar aulas de literatura francesa durante o trabalho nas plantações de junco. Os guardas achavam que rezavam, na verdade, estudavam Baudelaire. Em 1940, a universidade tinha 14 faculdades, a matemática, ministrada pela viúva do acadêmico Kinshin, medicina, Adra Plietnova, história da arte, lecionada por Natalia Satz, 4 línguas estrangeiras, até física quântica. Os exames eram feitos na sauna, o único lugar sem vigilância. Os diplomas, escritos em casca de bétula. Após a libertação, algumas mulheres apresentaram aqueles diplomas de ambétula em universidades reais. Algumas foram aceitas. Havia, porém, uma história que até os historiadores demoraram a conhecer. No outono de 1941, chegou ao campo Maria Spiridonova, lenda da Revolução, ex-líder dos socialistas revolucionários de esquerda. Tinham 57 anos, mas parecia ter 70, cega de quase, mãos trêmulas, cabelos brancos. Inimigas ideológicas, as esposas de comunistas deveriam odiá-la. Mas aconteceu o impossível. As mulheres a cercaram de cuidados, dividiam suas rações, liam para ela em voz alta, guiavam seus passos. Ela nos contava sobre a Sibéria czarista, lembrava Olga Chatunovskaya. E entendíamos, nada havia mudado. Antes, nos torturavam os gendarmes do czar, agora, os soviéticos. Mas somos uma só família. Uma família. Era o reino das mulheres russas, punidas por amarem seus homens. Spiridonova morreu em setembro de 1941. Nas horas finais, sussurrou às companheiras: meninas, lutei a vida toda pela justiça. Agora vejo, a justiça não está nos slogans. Está em como vocês se sustentam umas às outras. E foi nesse gesto invisível, mas indestrutível, que nasceu a forma mais surpreendente de resistência, um teatro sem palco, sem cenários, sem palavras. A atriz Tatiana Okuneskaya, viúva de um diretor fuzilado, criou-o entre as sombras do barracão. Na Argélia, qualquer reunião era proibida. Então, à luz trêmula de uma lamparina, as prisioneiras projetavam silhuetas nas paredes: a gaivota, 3 irmãs, Ana Karenina. As espectadoras choravam em silêncio, os rostos banhados pelas lágrimas que não podiam enxugar. Os guardas, perplexos, observavam aquelas mulheres imóveis, hipnotizadas por manchas dançantes na parede. Era nossa janela para o mundo de antes, explicaria Okuneskaya mais tarde. 1 hora de Tchekov depois de 12 horas cavando valas. Era a prova de que ainda éramos humanas.
Até a medicina sobrevivia ali pela solidariedade feminina. A doutora Rosa Riskina, viúva do comissário de saúde da Ucrânia, organizou um hospital clandestino. Não havia remédios. Curavam com ervas colhidas na estepe, com massagens, com o poder de uma palavra ouvida. Não tinha aspirina, nem iodo, recordaria ela, anos depois. Mas tinha meu silêncio. Às vezes, isso salvava mais que a morfina. Os arquivos do Gulag revelariam um dado estarrecedor: a Argélia tinha a menor taxa de suicídios de todo o sistema penitenciário soviético, apesar das condições mais desumanas, apesar da desesperança absoluta. A resposta estava escondida no diário de um guarda, Piotr Molchanov, preservado no Museu do Gulag. Não entendo essas mulheres. Rapamos suas cabeças, elas fazem lenços com trapos. Confiscamos seus livros, recitam-os de memória. Trancamos no isolamento, elas cantam. Baixo, mas cantam. É como se tivessem feito um pacto, não se render. Um pacto sem palavras, só de almas. O símbolo mais cortante desse pacto foi o Muro da Memória. Na parede interna do barracão número 7, milhares de nomes foram riscados com pregos ou pedaços de metal: os maridos, os filhos, os irmãos. Letra miúda, para que coubessem mais. Em 1953, quando o campo foi fechado, as últimas prisioneiras recusaram-se a partir até que lhes permitissem fotografar a parede. As cópias circularam clandestinamente pela URSS, mãos anônimas as passavam adiante, como relíquias. Mulheres comparavam listas, choravam ao encontrar um nome conhecido, abraçavam-se como se o morto estivesse ali, entre elas. 46 anos depois, um grupo de sobreviventes voltou ao local onde ficará Argélia. Os barracões haviam sido demolidos do muro, nem vestígio. Mas Antonina Ismailova, a mesma da primeira página desta história, agora uma senhora de 80 anos, ajoelhou-se no chão e começou a traçar letras com o dedo. Ismailov Pavel Nikolaevich, de 1899 a 1937. Marido amado, homem honesto. Uma a uma, as outras se juntaram a ela. Ao anoitecer, a terra estava coberta de nomes. A chuva apagou tudo em menos de uma hora. Mas elas sorriam. Tinham sobrevivido. Tinham lembrado. Tinham vencido. No arquivo da Cruz Vermelha em Genebra, pasta número 1247, 38 guarda 3.842 cartas. Todas endereçadas ao mesmo homem, ao camarada Stalin, Ivanovich Vissarionovich, Kremlin, Moscou. Todas escritas à mão, por mulheres. Todas começando igual: querido Iosif Vissarionovich. Escreve-lhe Maria Tukhachevskaya, esposa do marechal. Você conheceu Mikhail, confiava nele. Ocorreu um erro monstruoso. Peço apenas uma coisa: diga-me onde ele está. Está vivo? Esperarei quanto for necessário. Sua fiel, M. Tukhachevskaya. Ela não sabia que Mikhail fora fuzilado na noite da prisão, 12 de junho. O fenômeno daquelas cartas enviadas ao vazio chocou até os cínicos agentes da NKVD. O departamento especial, criado para censurar a correspondência, processava milhares de cartas diárias de esposas de inimigos do povo a Stalin, a Beria, ao Soviete Supremo, ao Pravda, até a Liga das Nações. O major Piotr Sudoplatov anotou em suas memórias: o que mais me impressionava era a teimosia dessas mulheres. Respondíamos com silêncio, com novas prisões, com ameaças. Elas escreviam como loucas, como se acreditassem que palavras podiam ressuscitar mortos. Mas a descoberta mais aterradora veio em 1991. Nos porões da Lubyanka, historiadores encontraram a ficha catalográfica da correspondência especial da URSS, 14 armários de aço, milhões de cartões. Em cada um, o nome de uma mulher, o número de cartas, um resumo do conteúdo e, quase sempre, a mesma resolução: deixar sem resposta. Quase sempre. Mas não sempre. Cartão 45.823, Polina Zenchushina Molotova. Esposa do comissário. 47 cartas ao marido. Controle especial. A esposa de Molotov, um dos homens mais poderosos do regime, foi presa em 1949. O todo-poderoso comissário não disse uma palavra em sua defesa. Mas ela, do campo, escreveu 47 cartas em 5 anos. Nenhuma chegou.
Só em 1953, após sua libertação, Molotov recebeu o maço completo, com um bilhete de Beria: pode levar. Não servirão mais para nada. Havia, porém, cartas que chegavam. As cartas da traição. A NKVD aperfeiçoaram um sistema diabólico. As esposas ofereciam um acordo. Escreva ao marido pedindo que confesse. Se confessar, você terá uma visita. Se não confessar, será fuzilado. Ana Larina, viúva de Bukharin, contaria depois: o investigador colocou uma folha em branco na minha frente. Escreva, Nikolai Ivanovich, confesse tudo por causa do nosso filho. Peguei a caneta, e não consegui. Porque já sabia que ele estava morto. Todos já estavam mortos. Mas algumas escreveram. E essas cartas foram usadas nos julgamentos como provas, ou até a esposa pede que confesse e logo, é culpado. A história mais trágica, no entanto, foi a de Nina Borevich, mulher do comandante do exército. Disseram-lhe: seu marido está vivo, cumprindo pena na Colima. Você pode escrever. Deram-lhe até um endereço: Caixa Postal 2473, Magadã. Nina escreveu por 11 anos. De 1937 a 1948, 523 cartas sobre a filha que entrou na escola, sobre o filho que aprendeu a tocar violino, sobre a esperança que não morria. Em 1948, as cartas começaram a voltar. Nos envelopes, um carimbo: destinatário ausente. Só em 1956 soube a verdade: Hieroninho Borevich fora fuzilado na noite do julgamento. 11 anos escrevendo a um morto. Mas alguém lia aquelas cartas. Nos arquivos da KGB, encontraram uma pasta: exemplos de correspondência antissoviética. Lá estavam trechos das cartas de Nina, grifados em vermelho: prestar atenção à educação das crianças em espírito contra-revolucionário. Os filhos de Nina foram levados em 1949. Paralelamente, outra tragédia se desenrolava: a busca pelas crianças. O sistema de separação familiar era meticuloso. Os filhos eram enviados a orfanatos sob nomes falsos. As mães diziam: esqueçam. As crianças soviéticas têm apenas uma mãe, a pátria. Mas as mães buscavam. Escreviam a todos os orfanatos do país. No Museu do Gulag, guarda-se um documento único, um mapa da URSS desenhado à mão por Vera Broida, esposa de um comissário, durante sua prisão em Argélia. Nele, 1.247 orfanatos, todos os que conseguiu identificar com a ajuda de outras prisioneiras. As mulheres criaram um birô clandestino de buscas. Colecionavam informações, cruzavam dados, faziam listas. Quando alguma era libertada, levava endereços: verifique o orfanato 14, em Omsk. Lá viram um menino parecido com o filho da Chatunovskaya. Às vezes, encontravam. Helena Soyanova reencontrou a filha após 7 anos. A menina não a reconheceu: minha mãe morreu. Foi o que a educadora me disse. Mas o golpe mais cruel esperava pelas mulheres que buscavam os maridos. A fórmula 10 anos sem direito à correspondência era conhecida por todas. Esperavam uma década. Depois, iam ao escritório de informações da NKVD, na rua Kuznetsky Most. Claudia Volkova esperou 10 anos. Em 1947, juntou-se à fila que se formava desde a noite anterior. Às 4 da tarde, foi finalmente atendida. Volko Andrei Petrovich, condenado em 1937 a 10 anos sem direito à correspondência. Sim, cidadã. Faleceu em cativeiro em 1943. Mas como a pena era de 10 anos, só podemos informar agora. Só em 1990, com a abertura dos arquivos, veio à tona a verdade: o circular secreto número 126 da NKVD, que determinava a fórmula 10 anos sem. Uma fórmula cruel para encobrir a verdadeira sentença, a execução sumária. Todos aqueles a quem anunciaram 10 anos sem direito à correspondência haviam sido fuzilados nos primeiros dias após o julgamento. Mas mesmo depois de descobrirem a verdade, décadas mais tarde, as mulheres continuaram a escrever. Não mais aos maridos, cujos corpos se perderam em valas comuns, mas aos filhos, aos netos, à memória que não podia morrer. Em 2010, em Moscou, inaugurou-se o Muro do Luto, um memorial aos repressaliados.
Na cerimônia, Antonina Ismailova, com 92 anos, leu em voz alta uma carta escrita em 1937, enquanto o silêncio na plateia se tornava insuportável. Pavliusha, meu amor, onde estás? Lenosha chora à noite, chama pelo papai. Eu digo, o papai está em missão, vai voltar. Tu vais voltar, não é? Espero. Beijos. Tua Tônia. O auditório chorava. Ela sorria. Cumpri minha promessa. Esperei. Não por ele, a verdade sobre ele chegou tarde demais, mas pela verdade. Agora posso partir. Um mês depois, Antonina Ismailova faleceu. Centenas compareceram ao seu enterro, filhos e netos daqueles que, como ela, haviam escrito cartas para o vazio. Cartas que, hoje, já não se endereçam à NKVD, mas à história. Para que não se esqueça. Dezembro de 1937. Conservatório de Moscou. O professor Heinrich Neuhaus encerra uma aula sobre Chopin quando a porteira Claudia Petrovna irrompe na sala, ofegante. Henrik Gustavovich, estão expulsando Helena Fabianovna Agnesina deste instante. Com todos os seus pertences. Helena Fabianovna, viúva do compositor Reinhold Glieri, fuzilado como inimigo do povo, acabará de receber a ordem, 24 horas para abandonar o apartamento professoral no centro de Moscou. As esposas dos traidores não tinham direito à capital. O que se seguiu entrou para a história não oficial da instituição. Neuhaus, alemão de origem e já sob suspeita, reuniu os alunos com um gesto discreto. Agora, tocaremos Chopin. O Etude Revolutionnaire. Bem alto. Um aceno a alguns rapazes robustos, ajudem a professora Agnesina com suas coisas. Pelo corredor dos fundos. Enquanto o piano ecoava furioso no pequeno auditório, os estudantes transportaram baús, partituras e retratos para o porão da conservatório, onde, entre caldeiras e carvão, improvisaram o esconderijo. Helena Fabianovna sobreviveu ali 4 meses, até que Neuhaus, que arriscara a própria carreira, conseguiu documentos falsos para ela. Em 1938, durante um interrogatório, perguntaram-lhe, por que fez isso? Ela era esposa de um inimigo. Neuhaus respondeu, seco, era pianista. Isso bastava. Dizem que alguém no alto apreciava seu talento. Soltaram-no. Mas a história dos protetores inesperados não termina aí. O zelador que desafiou o sistema. Vasily Kriushchev, comandante do Dom na Berezanaia, o prédio de elite onde morava a nata do partido, via os caminhões da NKVD chegarem ao pátio antes do amanhecer. Em 1938, de 2.000 residentes, 800 haviam sido presos. Suas esposas recebiam 24 horas para abandonar os apartamentos. Kriushchev, porém, criou um código. Ao avistar uma ordem de despejo, ligava para a família com uma desculpa esfarrapada, sua tubulação estourou. Chame o encanador imediatamente. Era o sinal. Tinham 3 horas para sumir com o essencial. Maria Verbach, esposa de um escritor, lembrava, Kriushchev salvou dezenas. Quando interrogado sobre o sumiço das mulheres antes das batidas, ele encolhia os ombros, descuido meu, cidadão investigador. A idade não perdoa. Em 1940, fuzilaram-no. Mas antes do arresto, entregou à filha uma lista com 73 nomes, os que havia salvo. Após a guerra, esses sobreviventes tentaram erguer um monumento a ele. As autoridades proibiram. No lugar, colocaram um banco no pátio do prédio com uma placa, local favorito de descanso de V.P. Kriushchev. Só os iniciados sabiam que era um memorial. O burocrata que sabotou a máquina. Alexander Ionin, chefe do departamento de passaportes do distrito de Solny, em Leningrado, era conhecido como um funcionário metódico e frio. Cabia a ele processar as ordens de exílio das esposas dos inimigos. No entanto, nos arquivos da KGB, uma anomalia, do distrito de Solny, apenas 400 mulheres foram oficialmente deportadas. As demais, desapareceram dos registros. A resposta estava no diário de Ionin, escondido no fundo falso de sua escrivaninha. Elas chegam até mim, perdidas, com os olhos cheios de lágrimas e as ordens de expulsão nas mãos. Pego os papéis e, sem querer, derramo tinta sobre eles. Estragados, digo. Terão de ser refeitos. Isso ganha meses.
tempo suficiente para que consigam fugir, mudar de nome, desaparecer. Por 3 anos, Yonin destruiu documentos. Salvou 800 mulheres. Em 1941, antes de ser fuzilado, o investigador perguntou: por quê? Sua resposta, registrada no processo: tive 2 filhas. Ambas morreram crianças. Cada uma dessas mulheres poderia ter sido minha filha. Até os carcereiros se tornaram cúmplices da humanidade. O sargento que abriu uma fresta de esperança. Piotr Mamontov, guardião do campo de Akmola, Alshir, era um siberiano austero, temido pelas prisioneiras. Mas, uma vez por mês, quando ia à cidade buscar mantimentos para a guarnição, voltava com algo proibido: cartas. Não as oficiais, censuradas, mas as verdadeiras, de filhos, mães, amigos. Galina Serebriakova, escritora, recordava: Mamontov entrava no barracão à noite, distribuía as cartas em silêncio. Nunca um sorriso, nunca uma palavra. Até que, certa vez, viu chorar ao ler nossas respostas. Sua irmã havia sido presa em Moscou como esposa de traidor. Ele a procurava através daquelas missivas. Mamontov morreu em 1942, na frente de batalha. Antes de partir, deixou ao substituto uma lista de endereços. O canal clandestino funcionou até 1946. Os médicos que falsificaram a morte para salvar vidas. Lídia Timashuk, a mesma que, anos depois, seria acusada no infame caso dos médicos, salvou dezenas de mulheres entre 1937 e 1939 com diagnósticos falsos: tuberculose, tifo, distúrbios mentais. Doenças que as tornavam intransportáveis para os gulags. Ela arriscava tudo, contava Nina Korzavina, esposa de um poeta. Certa vez, uma comissão inspecionou o hospital. Timashuk, impassível, apontou para uma ala: querem pegar tifo? Fiquem à vontade. Os inspectores recuaram. O destino irônico: em 1952, foi ela própria acusada de tentar envenenar a liderança soviética. Aqueles que salvara tentaram defendê-la. Em vão. A máquina não conhecia gratidão. Mas o fenômeno mais surpreendente foi a resistência anônima. Anna Katova, em Requiem, descreveu o medo estampado nos rostos, mas não escreveu sobre a mulher que, por 3 anos, levou-lhes encomendas na prisão de creche quando prenderam seu filho. Nem sobre o zelador que avisava das batidas da NKVD. Nem sobre a bibliotecária que escondia seus manuscritos. Havia ainda Maria Sergeyevna, a padeira da Nevsky Prospect, que todas as manhãs esquecia um pão extra no balcão para as esposas dos presos. Elas chegavam às 5 da manhã, antes das filas. Semyon Isakovich, o porteiro da Universidade de Leningrado, que, quando demitiam as mulheres dos professores, as recontratava como faxineiras sob nomes falsos: chefe, esta não é a professora Ivanova, é a empregada Petrova. Só se parecem. E Claudia Ivanovna, a carteira dos arredores de Moscou, que perdia as intimações de despejo por dias, às vezes semanas, tempo suficiente para que as famílias fugissem. Nos arquivos da NKVD, um documento revelador, uma nota interna de 1939 queixando-se da impossibilidade de cumprir plenamente a diretriz de isolamento dos elementos socialmente perigosos devido ao ucrânio massivo por parte da população. Massivo. Em plena era do terror, milhares arriscaram a vida para salvar estranhos. Não por heroísmo, mas porque, no fundo, sabiam: se hoje é ela, amanhã posso ser eu. E isso, essa solidariedade silenciosa, foi a única coisa que o regime não conseguiu erradicar. E então há a história do mais improvável dos protetores. Lavrenti Beria, o carrasco, o arquiteto do terror, o homem cujas mãos regavam-se com o sangue de milhares. Mas em seu arquivo pessoal, escondido entre papéis classificados como soluções especiais, os historiadores encontraram algo que desafia toda lógica: uma pasta com 127 processos. Mulheres, esposas de represaliados, cujos nomes ele pessoalmente riscou das listas de fuzilamento. Por quê? Ninguém sabe ao certo. Capricho de um tirano? Um lampejo de humanidade em meio à monstruosidade? Ou será que até os algozes, em seus momentos de insônia, ouvem o eco de algo que já foram? Uma das salvas, Tamara Tsalukidze, cruzou com Beria em 1952, em Tbilisi. Porque o Senhor me poupou? Perguntou, olhando nos olhos daquele que havia enviado tantas como ela para a morte.
Sua resposta foi um murmúrio rouco: você me lembrou minha mãe. Ela retrucou: e as outras? O Senhor matou milhares de mães. Béria baixou a cabeça. Por isso salvei você. Para me lembrar de que ainda sou humano. 1 ano depois, ele próprio seria fuzilado. Mas aquelas 127 mulheres seguiram vivas. A história dos protetores inesperados é a prova de que, mesmo nas trevas mais densas, há quem escolha a humanidade sobre a sobrevivência. Eram poucos, é verdade. Mas existiram. E por causa deles, alguém sobreviveu. Alguém manteve a fé. Alguém esperou pela justiça, mesmo que ela nunca chegasse por completo. Março de 1953. Plataforma 3 da Estação Ferroviária de Moscou. Uma mulher desce de um vagão de carga, seus 45 anos marcados como 60 nos sulcos do rosto. Os cabelos brancos, cortados rente ao couro cabeludo. Nas mãos, uma maleta de compensado e um papel amarelado, a certidão de libertação. Ana Larina, viúva de Bukharin, retorna após 16 anos nos campos. Ninguém a espera. Seu filho, que tinha apenas 2 anos quando ela foi presa, nem sabe que a mãe está viva. Amigos? Que amigos poderia ter a mulher de um inimigo do povo? Ela permanece imóvel na plataforma, sem reconhecer a cidade. As 7 irmãs de Stalin, aqueles arranha-céus que perfuram o céu como caninos de pedra, dominam a linha do horizonte. No lugar do Mosteiro da Paixão, um terreno baldio. Até o ar cheira diferente. Cidadã, circule, não obstrua a passagem, rosna um policial, examinando sua casaca puída com desconfiança. Para onde ir? Seu antigo endereço foi apagado da memória da cidade. No bolso, 127 rublos de auxílio-libertação e um documento que, em letras pretas sobre branco, declara: condenação não extinta. Proibida de viver em cidade sob regime especial. Moscou é regime especial. Leningrado também. Kiev, Minsk. Todas as capitais das repúblicas, vedadas. 101 quilômetros, eis a nova geografia das ex-presidiárias. Mas Ana ainda não sabe do pior. O verdadeiro inferno não começaria na delegacia, mas em uma simples padaria moscovita. Seu passaporte, por favor. A balconista estende a mão automaticamente, até ver a marca da condenação, o carimbo de Auschir. Seu rosto empalidece. Maria Petrovna, venha cá. Olha só isto. A fila se abre como um mar de medo. Sussurros serpenteiam, esposa de um inimigo político. Ana sai sem pão, compreendendo que Auschir não a soltou. Ele veio com ela, invisível, mas palpável, uma marca queimada não na pele, mas na alma. Dados desclassificados do MVD em 1990 revelam a crueldade dos números. Entre 1953 e 1956, cerca de 40.000 mulheres, esposas de inimigos do povo, foram libertadas dos campos. 40.000 que descobriram que a liberdade era apenas outro tipo de prisão. Trabalho? Esqueça. Helena Bonner, anos depois, recordaria sua tentativa de conseguir emprego como bibliotecária. A chefe de RH olhava minha carteira de trabalho como se fosse uma lista de execução. De 1937 a 1954, um vazio. Onde a senhora estava? Em lugares não tão distantes. Ah! Nós ligamos para você. Não ligaram. Nem as outras 23 empresas que se seguiram. Moradia? Ainda mais difícil. Albergues as recusavam, elemento não confiável. Parentes se afastavam, com medo de contaminação, e se nos levarem também? O setor privado dobrava os preços ao saber da ficha criminal. Vera Figner Krylova, viúva de um economista, passou 6 meses dormindo em estações de trem e aprendeu a adormecer sentada, encostada em radiadores. A polícia a expulsava, mas não a prendia. Talvez tivessem pena, diria depois. Sabe qual era o pior? Não o frio, não a fome. Era a invisibilidade. Você anda pela rua, e as pessoas olham através de você, como se fosse um fantasma, um cadáver ambulante que escapou do outro mundo. Mas algumas tiveram ainda menos sorte. Voltaram para famílias que já não eram suas. A história de Maria Sidoronova Rykova chocou até os mais endurecidos ex-prisioneiros.
Por 18 anos, ela acreditou que o marido estava morto. Ele, no entanto, estava vivo. Cumpriu 3 anos de pena, casou-se com uma ex-aluna, teve 2 filhos, virou professor. Maria o encontrou através do serviço de endereços. Tocou a campainha. A porta se abriu, revelando uma jovem com uma criança nos braços. A quem a senhora procura? Atrás dela, Nicolai, grisalho, engordado, de chinelos, olhava para Maria como para uma aparição. Macha, mas você, te deram 25 anos. Te soltaram. Reabilitaram. Sim. E você? Eu tenho uma família agora. Esta é minha esposa, Svetlana. Vocês acharam que eu estava morta ou quiseram achar? Maria virou as costas e foi embora. Uma semana depois, Nicolai a encontrou em um albergue noturno na Kitrova, chorando, pedindo perdão, oferecendo dinheiro. Sabe o que me manteve viva todos esses anos? A ideia de que você me esperava. E você só viveu. Enquanto ela apodrecia em Alshir, ele seguia em frente. Histórias como essa se repetiam aos centenas. Maridos que não esperaram. Filhos que se envergonhavam das mães Azek. Um mundo novo que não tinha lugar para quem voltava do não ser. Mas havia um paradoxo ainda mais cruel: muitas sentiam saudades do campo. Lá estávamos juntas, explicava a psicóloga Lydia Ginsburg, unidas pela mesma dor, pela mesma luta. Aqui, cada uma está sozinha, com sua marca, seu isolamento. Elas se procuravam, formavam uma rede clandestina. Chamavam ironicamente suas reuniões de clube do artigo 58, o Código Penal que as havia condenado. Encontravam-se em apartamentos, tomavam chá, recordavam. Os vizinhos denunciavam, reunião de ex-presidiárias. Conversas antissoviéticas. O que mais aquelas mulheres poderiam dizer umas às outras que a segurança do Estado já não soubesse? A reabilitação prometida por Khrushchev avançava a custo. Em 1960, das 40.000 libertadas, apenas 12.000 haviam sido totalmente inocentadas. As demais seguiram com a mancha criminal, proibidas de exercer profissões, com direitos cerceados. Mas havia aquelas para quem a sorte, se é que se pode chamar assim, foi ainda mais amarga, as que voltaram para casa. Nina Kosterina regressou a Gorky em 1955. Sua casa ainda estava de pé. Outros moravam nela. Em seu apartamento, um major do MVD com a família. Esta é minha casa, disse ela. Era, respondeu ele, exibindo uma ordem de ocupação. Mas eu fui reabilitada. E daí? Vá ao soviete da cidade. Lá, encrencaram os ombros, a distribuição de moradia foi legal. Pode se inscrever na fila. Daqui a 10 anos, quem sabe? Nina acabou em um barracão nos fundos da propriedade de uma parenta distante. Pela janela, via sua casa, suas janelas, onde, às noites, acendia-se a luz quente de uma vida que já não era sua. Morreu em 1962, naquele mesmo barracão. 3 pessoas compareceram ao enterro. O major e sua família não olharam pela janela. Mas também houve resistência. Galina Serebriakova, após a libertação, escreveu um livro sobre Marx. As editoras recuavam, mas a senhora, esteve lá? Estive. E daí? Isso anula meu intelecto? Meu talento? 4 anos batendo em portas. Conseguiu. O livro foi publicado. Depois, outro. E mais outro. Em 1970, era uma escritora reconhecida. Em encontros com leitores, não escondia o passado. Sim, sou esposa de um inimigo do povo. Sim, estive presa. E daí? Esta é a minha biografia, não há de vocês. Querem ouvir sobre livros? Ótimo. Não querem? Até logo. Eugênia Ginsburg escreveu A Caminho Íngreme. Lídia Chukovskaya, Sofia Petrovna. Nadeza Mandelstam, Suas Memórias. Livros que romperam o silêncio. Não sobrevivemos para nos calar, declarava Ginsburg. Somos a voz daqueles que não voltaram. E temos a obrigação de falar.
Mas talvez a história mais surpreendente tenha sido contada por Antonina Ismailova, aos 80 anos, em 2009. Sabe, sou grata ao destino. Sim, não se surpreenda. Na vida normal, eu seria apenas a esposa de um alto funcionário. Iria ao teatro, fofocaria nas dachas. Mas assim, descobri do que sou capaz. Sobrevivi ao Shir. Criei uma filha quando voltei. Tornei-me humana, uma pessoa de verdade. O preço foi monstruoso, mas acaso o que é autêntico se conquista por pouco? Em 1991, quando os arquivos da KGB foram finalmente abertos, revelou-se o último detalhe macabro: atrás de cada esposa libertada de um inimigo do povo, instaurou-se uma vigilância que duraria até sua morte. Milhares de volumes de relatórios. Quem visitava, sobre o que falavam, para onde iam. Mesmo em liberdade, seguiram presas. As grades invisíveis revelaram-se mais resistentes que o arame farpado dos gulags, mas elas viveram. Amaram. Criaram filhos e netos. Escreveram livros. E esperaram. Esperaram pelo dia em que poderiam contar toda a verdade. Esperaram e chegaram lá. Gabinete 217, prédio do Comitê Central do CUS. 14 de fevereiro de 1956, 16h47. Nikita Khrushchev atirou sobre a mesa uma pasta com o carimbo ultra-secreto. Dentro, 11 páginas de texto denso, o projeto de decreto sobre a reabilitação das vítimas das repressões políticas. Os membros da comissão trocaram olhares tensos. Camaradas, rosnou Khrushchev, varrendo o grupo com o olhar, vocês propõem reabilitar todos, sem exceção? E se entre eles houvesse inimigos de verdade? Olga Chatunovskaya, a única mulher na sala, ex-prisioneira de Auschwitz, levantou-se. Seu corpo frágil tremia, mas a voz cortou o ar como uma lâmina: Nikita Sergeyevich. Entre os inimigos do povo havia bebês de colo. Também devemos verificar eles por hostilidade? Silêncio. Khrushchev empalideceu, depois engoliu em seco. Não respondeu. Assim começou a reabilitação, um processo que deveria restaurar a justiça, mas que, desde o primeiro momento, nasceu manco, entremeado de concessões, meias-verdades e o mesmo medo que havia paralisado o país por décadas. O paradoxo estava na própria fórmula: reabilitação pressupunha que aqueles homens e mulheres tinham sido culpados, mas agora eram perdoados. As esposas dos represaliados, porém, não cometeram crime algum. Sua única culpa foi amar. Os primeiros pedidos de revisão começaram a chegar em 1953, logo após a morte de Stalin. Pilhas de papéis se acumularam nas mesas da Procuradoria da RSSA. Até 1955, eram 3,8 milhões de solicitações. E então descobriu-se o absurdo: o sistema de reabilitação não existia. Ana Larina foi a primeira a mergulhar aquele inferno burocrático. Seu caso demorou 11 meses. Nesse período, ela escreveu 47 petições, juntou 23 certificados, passou por 6 comissões. O momento mais degradante? O interrogatório no KGB. A mesma sala onde a haviam torturado em 1937. O mesmo retrato na parede, só que, em vez de Stalin, agora era Khrushchev. E a pergunta do investigador, irônica como um tapa: cidadã Larina, a senhora tem certeza de que seu marido era inocente? Depois de 16 anos nos campos por crimes que nunca existiram. Mas Ana resistiu. Em 3 de dezembro de 1955, recebeu seu atestado de reabilitação, um papel de meia página, com a frase seca: processo arquivado por ausência de crime. 16 anos de inferno. 4 linhas. A reabilitação em massa só começou após o 20º Congresso do CUS, mas o mecanismo revelou-se uma engrenagem perversa. A Instrução Secreta número 108-SS, de março de 1956, estabelecia 3 categorias: reabilitação plena, com restituição ao partido e indenização, parcial, sem direitos restaurados, e negação. Adivinhem em qual caíram a maioria das esposas dos inimigos do povo. Maria Rykova, viúva do presidente do Sovnarkom executado, teve seu pedido negado. Motivo: sabia das atividades hostis do marido e não denunciou. Prova? Seus próprios depoimentos de 1937, arrancados após 72 horas sem dormir.
Mas o cinismo atingiu o auge nos detalhes. Indenização por prisão ilegal, 2 salários mensais do último emprego. E Helena Stasova, ex-esposa de um marechal, calculou, por 17 anos nos campos, lhe deviam 340 rublos, o preço de um casaco na loja GAN. Devolução de bens confiscados. O auto de 1938 registrava piano Bechstein, biblioteca de 3.000 volumes, quadros. Em 1956, do apartamento do marechal restavam paredes nuas. Bens perdidos em circunstâncias não esclarecidas. Restituição da moradia, fila comum, sem prioridade. Espere. As cenas mais dramáticas, porém, aconteciam nas comissões de reabilitação. Yevgenia Ginsburg descreveu sua audiência: 5 pessoas sentadas. 4 homens e uma mulher. Olhos cravados nos papéis, sem erguer a cabeça. A pergunta protocolar: a senhora admite sua culpa hoje? Culpa por quê? Por não ter combatido o culto à personalidade? Ginsburg respondeu, seca: eu combati sobrevivendo. Combati não me quebrando. Combati mantendo meu rosto humano. Isso também é luta. Recebeu uma reabilitação parcial. Sem direito à indenização. Até 1960, os números eram desoladores: 284 mil pedidos de reabilitação apresentados. 89 mil analisados. 31 mil aprovados. 42 mil negados. Os demais, perdidos em um limbo burocrático sem fim. Mas havia aquelas que foram além da reparação pessoal. Olga Chatunovskaya, ao entrar na comissão do Comitê Central, desencadeou uma batalha solitária. Revisou milhares de processos à mão, buscou testemunhas, reconstruiu verdades. Até que um dia, um general do KGB a chamou: Olga Grigorievna, a senhora está se excedendo. Alguns casos é melhor não mexer. Quais, por exemplo? O caso Tukhachevsky. Lá as coisas não são tão simples. O que não é simples no fuzilamento de um inocente? Uma semana depois, Chatunovskaya foi afastada por razões de saúde. A história mais amarga, no entanto, foi a das crianças dos represaliados. Maya Plisetskaya lutou 8 anos pela reabilitação do pai. A resposta era sempre a mesma: seu pai, de fato, não era um inimigo do povo. Mas a reabilitação pode prejudicar sua carreira. Afinal, a senhora é estrela do Bolshoi. Por que arriscar escândalos? Maya respondeu no palco. Dançou o Lago dos Cisnes naquela noite como nunca, o cisne moribundo tão real que a plateia chorou. Ao final, declarou aos jornalistas: isso foi pelo meu pai, Mikhail Plisetsky, inimigo do povo fuzilado por amar sua pátria. No dia seguinte, foi convocada ao Comitê Central. Mas a reabilitação saiu. Até meados dos anos 1960, o processo começou a ser desmontado. A era Brezhnev preferia enterrar o passado. Comissões foram fechadas em silêncio, dossiês arquivados. Mas as mulheres não desistiram. Grupos clandestinos colecionavam depoimentos. Livros samizdas circularam às escondidas. Arquivos secretos eram guardados em apartamentos, sob as tábuas do assoalho. Lídia Chukovskaya mantinha um fichário dos não reabilitados. Em 1980, eram 11 mil nomes. Cada um com uma história, provas, documentos. Eles pensam que vamos morrer e tudo será esquecido, dizia. Mas estamos criando uma memória indestrutível. Ela sobreviverá a todos eles. O verdadeiro rombo só veio em 1987, com a glasnost de Gorbachev. Ana Larina, então com 85 anos, apareceu na televisão. Pela primeira vez em 50 anos, disse em voz alta: meu marido, Nikolai Bukharin, foi um comunista honesto. Mentiram sobre ele. Mataram-no. Exijo justiça. Cartas inundaram os correios. Filhos, netos, bisnetos de represaliados, gente que havia carregado por décadas o estigma de aparente de inimigo do povo. Mas o momento mais comovente ocorreu em 1989. Maria Spiridonova Rykova, de 95 anos, a mesma cuja casa havia sido invadida pela segunda esposa do marido executado, compareceu à comissão de reabilitação com uma mala. Dentro, 50 anos de documentos. Cartas da prisão, atas de interrogatórios, provas de tortura. Juntei tudo isso não por mim.
já não importa. Mas pela história. Para que saibam, eles não eram inimigos. Eram pessoas. A reabilitação plena de Alexei Rykov foi aprovada em 4 de fevereiro de 1989. Maria morreu uma semana depois. Mas conseguiu. Até 1991, a maioria foi finalmente reabilitada. Para muitos, porém, era uma justiça póstuma. Na inauguração do Monumento às Vítimas das Repressões Políticas, em 1990, uma mulher idosa. Quem tomava a palavra era Evgenia Ginzburg. Suas palavras cortavam o ar gelado como lâminas de aço, nos reabilitaram. Mas como reabilitar os mortos? Como devolver os anos roubados? Como ressuscitar o amor? Silêncio. A multidão contava a respiração. Não se pode. Mas podemos lembrar. E foi exatamente isso que fizeram, transformaram a memória em uma força indomável, incômoda, dolorosa, mas viva. A reabilitação que nunca existiu tornou-se real em cada livro aberto, em cada filme projetado, em cada história contada sobre aqueles anos de terror. Venceram póstumamente, mas venceram, porque a memória é a única justiça que nem mesmo a morte pode apagar. Moscou, 2019. Museu do Gulag. O salão está mergulhado em um silêncio tão denso que se ouve o rangido da bengala no assoalho de madeira. Maya Ulanovskaya, 97 anos, avança lentamente até o painel com fotografias de Algir, o campo onde o vento cortava a pele e a esperança era crime. Seus dedos trêmulos tocam o vidro sobre uma imagem em preto e branco, barracões, torres de vigia, a estepe infinita. Aqui, sussurra para a neta, estudante de História da Universidade de Moscou. O barracão número 7. E ali, fora do quadro, ficava o isolamento. 11 dias no buraco escuro, castigo por ter chamado o pai em um sonho. A jovem liga o gravador. É a 8ª entrevista. A última, como descobririam depois. Em 2019, restavam apenas 17 mulheres das 60.000 que passaram por Algir. As últimas testemunhas de uma época que o regime tentou apagar com a mesma meticulosidade com que apagava vidas. Mas aconteceu o impossível. Aquelas que a máquina de esmagar humanos tentou destruir sobreviveram à própria máquina. Sobreviveram aos carrascos, aos interrogadores, até mesmo ao Estado que as condenou. Sabe o que há de mais surpreendente? Maya senta-se em um banco do museu, os olhos brilhando com uma clareza que desafia os anos. Lembro-me de tudo, cada rosto, cada nome. Como se fosse ontem. Mas ontem eu esqueço. Psicólogos de todo o mundo estudam esse fenômeno, a hipermnésia das vítimas, uma memória traumática tão profunda que resistiu ao tempo, às doenças, à velhice. Mas não era apenas a memória. Essas mulheres tornaram-se pontes vivas entre eras. Suas histórias, contadas em voz baixa, viraram lendas familiares, seus diários, documentos históricos, suas cicatrizes, lições para o futuro. O ano de 2012 marcou uma virada. Galina Ivanovna Teodorovich, nonagenária, última líder da Universidade Clandestina de Algir, falou diante de estudantes no Centro Sakharov. As crianças me olhavam como a um dinossauro, recordaria depois. Até que uma menina de 15 anos levantou a mão. Vovó, a senhora odeia quem a torturou? Galina hesitou. Então respondeu, o ódio era o que eles queriam de nós. Eu escolhi a memória. O vídeo daquele dia ultrapassou 12 milhões de visualizações. Cartas começaram a chegar de todo o mundo, de descendentes de represaliados na América, em Israel, na Alemanha, de famílias dispersas pela história. Mas havia outras cartas, mais inesperadas. Meu avô serviu em Algir. Passou a vida em silêncio. Antes de morrer, disse apenas, eu guardava anjos. Agora entendo o que ele quis dizer. As últimas testemunhas tornaram-se, sem querer, terapeutas de uma nação ferida. Vinham até elas em busca de perdão que não podiam dar, de respostas para perguntas sem resposta. O encontro mais dilacerante ocorreu em 2015. Um homem idoso, Viktor Kriushchov, bateu à porta de Antonina Ismailova, então com 93 anos. Meu pai foi investigador do NKVD. Ele conduziu o caso do seu marido. Antonina ficou em silêncio por longo tempo. Depois, indicou uma cadeira, sente-se. Conte-me sobre ele.
Por 4 horas, falaram do tempo que quebrava pessoas, das escolhas que definiam destinos, da culpa que se transmite como uma herança envenenada. Seu pai foi uma engrenagem do sistema. Mas engrenagens também fazem escolhas. Ele fez a dele. Você faz a sua. O fato de você estar aqui, isso já é uma escolha. Kriushal chorou. Não por absolvição, mas por verdade. Em 2017, nasceu o projeto As Últimas Vozes. Historiadores, documentaristas e voluntários corriam contra o tempo para gravar cada palavra das sobreviventes de Algir. Mas as mulheres morriam mais rápido do que conseguiam registrar suas memórias. 2018, morre Vera Kostina, a que deu à luz em um barracão. Seu filho, professor de física, disse no enterro: "Mamãe me deu a vida 2 vezes, ao me parir no inferno e ao me ensinar a nunca me render." 2019, parte Inagasheva. Em seus arquivos, encontraram 400 cartas de ex-prisioneiras, um romance epistolar sobre uma amizade feminina que sobreviveu ao Gulag. 2020, a pandemia isolou as últimas testemunhas. Mas foi então que ocorreu o milagre: os bisnetos organizaram uma ponte virtual entre as sobreviventes de Algir. 5 mulheres, espalhadas por cidades e países, viram-se pela primeira vez em 60 anos. "É você?", perguntou Galina, aos 90, fitando a tela do tablet. "Lisa, querida, nós conseguimos." Choraram, riram, lembraram, cantaram as canções do campo que só elas conheciam. A gravação desse encontro viralizou. Milhões viram não vítimas, mas vitoriosas, mulheres que atravessaram o inferno e saíram de lá capazes de amar, de rir, de cantar. 2021 trouxe as últimas perdas. No final do ano, restavam apenas 3. Mas algo inesperado aconteceu: filhos, netos e bisnetos criaram a aliança dos descendentes de Algir. Milhares de pessoas ao redor do mundo uniram-se para preservar a memória. Publicam livros, filmam documentários, dão aulas em escolas, erguem memoriais. E todo 15 de agosto, dia dos primeiros grandes arrastões das esposas de inimigos do povo, reúnem-se em Moscou, Petersburgo, Akmolins, Nova York, Tel Aviv, Berlim, Paris e leem os nomes das 60.000, do amanhecer ao anoitecer. A última sobrevivente, Maria Ioff, 99 anos, disse em entrevista em 2022, "Eles queriam nos apagar, fazer como se nunca tivéssemos existido. Mas nós existimos. Nós amamos. Nós sobrevivemos. Nós nos lembramos. E enquanto ao menos uma pessoa na Terra lembrar nossos nomes, nós vencemos." Em 2023, Maria também se foi. A última das 60.000. Mas a história não terminou. No dia de seu funeral, a bisneta Mashenka, de 10 anos, aproximou-se do microfone e disse: "Minha bisavó Maria Ioff esteve em Algir. Ela me ensinou o mais importante: o amor é mais forte que o medo, a memória é mais forte que o esquecimento, e o ser humano é mais forte que qualquer sistema. Eu contarei isso aos meus filhos. Prometo." O salão chorou. Porque entenderam que as últimas testemunhas haviam partido. Mas o testemunho permaneceu em nós, em nossos filhos, em cada um que se recusa a esquecer. Algir tentou destruir o amor. O amor destruiu Algir. Tentaram apagar a memória. A memória apagou os carrascos. Quebraram mulheres. As mulheres quebraram o sistema. As últimas testemunhas partiram invencidas. Deixaram-nos o legado mais precioso, a verdade amarga, terrível, necessária, sobre o preço da dignidade humana. E enquanto nos lembramos, elas vivem. Enquanto contamos, elas falam. Enquanto choramos por suas histórias, elas sorriem, porque sabem. Elas venceram para sempre.